de redação. Se fosse pedir agora, faz uma revisão, porque a prova é na próxima aula. Importante saber a questão da estrutura do texto, o que você precisa, é a fórmula, né? O que você precisa colocar nos parágrafos, como é que você vai organizar suas ideias. Muitas vezes o texto ele tem uma riqueza de informação, mas ele não está bem estruturado, ele não está bem organizado, e aí causa uma certa confusão na hora de corrigir, ou ele tem um aglomerado de informação. Por isso que ter bem delimitado as partes, ter em mente, né, a delimitação das partes do texto, saber o que é um parágrafo, como é que é a construção desse parágrafo, é a base para que vocês façam com tranquilidade a prova. E isso vocês demonstraram pelo que eu pude observar nas correções da última redação. Vocês estão recebendo aí hoje por e-mail, tá? Algumas, outras ficaram alguns números pessoalmente, mas no geral a turma apresentou um bom conhecimento de macroestrutura do texto, até porque nós trabalhamos isso em sala. Lembram-se? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Vamos falar aí brevemente? Introdução é a apresentação da ideia principal ou a tese. É aí que vocês contextualizam, vocês deixam o tema evidente e vocês problematizam o tema. Ou seja, é ali no parágrafo de introdução que você deverá colocar a sua opinião, que você vai defender nos parágrafos de desenvolvimento, que estão relacionados com o quê? A apresentação dos seus argumentos. Ou o desenvolvimento da tese, né? Alguns professores falam argumento 1, argumento 2, tese 1, tese 2. Enfim, ali você apresenta a ideia que será defendida. No parágrafo de conclusão, vocês fazem uma apresentação do resumo da ideia principal ou de uma sugestão para a resolução do problema. Aqui eu vou pedir o seguinte, vamos combinar. Primeiro ano do ensino médio, como é que vocês vão elaborar o parágrafo de conclusão? Apresentem um resumo geral do que escreveram e façam uma proposta de resolução do problema, tá? Depois, mais para frente, vocês vão entender que essa proposta de resolução ela tem alguns detalhes que devem ser seguidos. Mas isso fica para uma outra história. Nós vamos avaliar dentro dos critérios que eu estou apresentando agora. Bem, dando continuidade, aqui está a estrutura específica de cada parágrafo. O que é um parágrafo? O parágrafo é uma parte do texto. Se ele é uma fração do texto, se ele é uma parte do texto, ele também tem a sua organização, é a microestrutura. Então, cada parágrafo ele deve apresentar uma introdução, desenvolvimento e uma conclusão. Mesmo que esse parágrafo tenha apenas uma frase, que não vai ser o caso da dissertação de vocês. Mas é importante que o parágrafo ele seja delimitado nessa organização. Tendo em mente isso, você vai ficar bem concentrado na construção do seu parágrafo. Como é que a gente faz? Tendo essa formulazinha, ajuda bastante. Introdução. Pensa aí 5 a 7 linhas, 2 a 3 períodos. Como é que eu mostrei para vocês? Primeiro período, contextualização. Segundo período, tema evidente. Terceiro período, apresentação da tese que será desenvolvida dos parágrafos de argumento. Parágrafos de desenvolvimento é o desenvolvimento 1, desenvolvimento 2. Lembrando que vocês devem seguir esse critério. 2 parágrafos de desenvolvimento. Você vai desenvolver a ideia que você apresentou lá no parágrafo de introdução. Então, se você falou sobre causas e consequências de um problema, no desenvolvimento 1 você vai explicitar as causas e no desenvolvimento 2 você vai desenvolver sobre as consequências. E o parágrafo de conclusão, ali é apontar uma solução, não sem antes fazer um breve resumo. Conectivo do parágrafo de conclusão, para não ter erro, portanto, né, desse modo, lembre-se lá dos conectivos que indicam a explicação.
embora seja um conteúdo que vocês verão em gramática lá no segundo ano, mas vocês já viram no Ensino Fundamental 2. Bem, dando continuidade aí, eu trouxe aqui para vocês visualizarem uma redação nota 1000 do Enem, uma aluna de 18 anos, mas agora, no primeiro momento, dê uma olhada na estrutura do texto. Olha só, parágrafo de introdução, os 2 parágrafos de desenvolvimento e a conclusão, tá? Percebam o tamanho da letra, que para obedecer, para seguir esses critérios exigidos, você também tem que cuidar quanto ao tamanho da letra, porque você tem que colocar uma certa quantidade de informação. Se eu tenho que ter no mínimo 3 períodos, então dá para perceber que se eu fizer uma letra muito grande, não vai comportar no número de linhas ofertadas na folha oficial. Bem, aqui nós temos bem claro algumas separações. O que eu queria chamar a atenção para vocês é que na introdução ela traz uma música, tá? Então, música, filme, série, não precisa especificamente a série falar sobre o tema, mas uma determinada passagem da série, um determinado assunto abordado no filme, ele tem que estar relacionado com o tema e você tem que saber fazer essa ligação para que ele seja validado. O repertório ele tem que ser pertinente, legítimo, tá? E ele tem que ser desenvolvido. Olha lá como é que ela coloca. A obra musical Admirável Chip Novo, da cantora Pitty, retrata a manipulação das ações humanas em razão do uso das tecnologias que findam por influenciar o comportamento dos indivíduos. Primeiro período, contextualização. Não obstante, aí nós temos um elemento coesivo que faz a ligação. Tal questão transcende a arte presente na realidade brasileira através da filtragem de dados na internet e sua utilização como ferramenta de determinação de atitudes, consequência direta do interesse do mercado globalizado e da vulnerabilidade dos usuários. Aí ela apresentou o tema manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, mas ela não só apresentou o tema, quando ela usa o elemento coesivo não obstante, tal questão transcende a arte, ou seja, o problema, que é o tema, ele ultrapassa os limites da arte, porque aí ela faz a explicação, tá? Continuando. Assim, outro elemento coesivo, vírgula. O único parágrafo que não vamos colocar elemento coesivo vai ser, o único período é o primeiro período. A partir daí, todos os períodos, eles se iniciam com um elemento coesivo, vírgula. Assim, desse modo, entretanto, sob esse viés, e assim por diante. Assim, sendo... Assim, torna-se fundamental a discussão desses aspectos a fim do pleno funcionamento da sociedade. Então, quando ela fez aí uma construção de uma introdução perfeita, em que ela apresenta, ela contextualiza o tema, ela apresenta o tema e ela já coloca ali aquilo que ela vai trazer no seu desenvolvimento. Os parágrafos de desenvolvimento, é fundamental que eles se iniciem com os operadores argumentativos relacionados a cada um deles. E é para isso que eu estou enviando, e vocês receberão uma tabelinha com os principais operadores argumentativos e em quais parágrafos eles são melhores utilizados. Combinado? Bem, quando fala-se em texto 900 mais dentro do Enem, é imprescindível que tenha 4 parágrafos, tá? Esses 4 parágrafos, eles seguem uma fórmula. Quando eu apresento essa fórmula para vocês têm que pensar lá na matemática. Para vocês, eu não sou das exatas, né? Mas
Eu sei que quando a gente faz um cálculo matemático, o professor ensina várias fórmulas. As fórmulas, elas nos ajudam a resolver aquele problema, certo? Então, quando você tem em mente que a redação não é um dom, ela é uma técnica, e quando você tem uma fórmula, não quer dizer que você vai com o modelinho pronto, decorado, e sim que você tem a estrutura da redação em mente para poder executá-la, isso fica muito mais fácil de desenvolver, tá? E qual é a outra grande preocupação dos alunos em relação a interpretar o tema? Mas pronto, eu peguei o tema, eu não sei o que eu vou escrever, eu não tenho a mínima noção do que eu vou falar. Então é importante que quando você pega o tema, você faça algumas perguntas, tá? Quais problemas eu posso encontrar nesse assunto? Pense em 2 problemas diferentes relacionados ao tema. Uma dica muito boa é pensar nas causas e nas consequências desse problema. Já pense, na hora que você pega o recorte temático, em coisas que você já assistiu, leu, viu, ouviu em aulas, aula de filosofia, aula de história da arte, aula de literatura, que se relacionam com o tema. E você também já pode pensar imediatamente em quem poderá resolver o problema. Você não vai ter que apresentar uma proposta de intervenção, uma sugestão para que esse problema seja resolvido. Então já pense em que, quando você pensa nas causas e nas consequências, vem à mente quem poderia resolver esse problema. E aí fica muito mais fácil, a partir dessas técnicas, você elaborar o seu texto, porque você já tem a estrutura dele em mente, certo? Aqui eu deixei algumas citações que são chamadas 1001 utilidades, né? Porque elas estão relacionadas a temas específicos, como sociedade, meio ambiente, desigualdade social. Então, bacana vocês darem uma lida nessas citações e pensarem, refletirem sobre elas. Puxa, e se o eixo temático for desigualdade social? Eu posso falar de tal citação. E eu sei que vocês têm outras citações que habitualmente gostam de usar. Não tem problema, siga no seu ritmo, naquilo que você acha mais tranquilo de fazer, né? É melhor não inventar. Vai no caminho. Se o teu caminho deu certo, vai naquele caminho. Lembre-se sempre, cuidado com a pontuação, com o início de parágrafo. Procure fazer a letra legível, não é letra bonita, tá? É letra legível, para que você tenha garantia de uma avaliação boa na competência 1, que refere-se aos seus conhecimentos de gramática e a norma padrão da língua portuguesa. Bem, tendo isso em mente, com certeza vocês desenvolverão um excelente texto. E, além disso, eu comentarei alguns outros detalhes na nossa aula que antecederá a avaliação na quarta-feira. Aproveite, anote as suas dúvidas para que nós possamos conversar pessoalmente. Eu espero poder ter ajudado. Não deixe de ler o material que eu estou enviando e, para que a gente consiga escrever bem, é importante também fazer uma leitura de quem escreveu muito bem, porque a gente aprende muito com essas pessoas. Por isso que eu gosto tanto de trazer textos que tiveram a pontuação máxima. Um beijo e até quarta. Tchau, tchau!